o deputado Tedo Andrade, presidente nacional do PDT, e o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente nacional do PT. O doutor Guilherme Afif estava com a palavra fazendo aí uma dissertação sobre história do Brasil. Contemporâneo para poder... Andando arrancando muita página de livro, quer dizer, então nessa altura é uma informação didática. Então eu parava, e ali o doutor discordava, quando eu dizia que então, em 1978, dentro das regras do jogo, que foram feitas... São regras desviciadas. Tudo bem, mas que foram feitas... São regras espúrias. Tudo bem. Um jogo de carta marcada. Perfeito. A mesma que vocês estão pregando usar agora. Mas nós nem por isso ele usou, dá licença, ele usou, mas não foi ele que fez. Agora, desculpa, posso deixar... O secretário dizer que o doutor Paulo Salim Maluf foi eleito é uma agressão malvernada. Nunca foi eleito nada. Nem para a congregação mariana. Vocês não vão querer eleger o Tancredo agora, sim? Não vai ser eleito. O colégio eleitoral não elege é uma questão... Confere o mandato à revelia do povo. O Lula tem razão. A revelia do povo. Mas ninguém está dizendo que o Lula não tem razão, não. Ele tem razão, evidentemente. Ele só não tem razão. Deixa eu terminar a exposição para depois a gente abrir o debate. Com todo prazer. Tá bom. 1978 aconteceu aqui. É o próprio Rocha Pombo falando. Foi utilizado o AI-5. Mas não é a história sincera da República. Foi utilizado o AI-5 contra o seu sogro, com o famoso caso Nuto Fala, porque foi utilizando o AI-5 que o senhor Ernesto Geisel, o presidente Ernesto Geisel, usando os poderes democráticos que o AI-5 lhe conferia. Primeiro deu 400 milhões. Primeiro deu 400 milhões. Toda a história. Não, primeiro deu 400 milhões naquela época. 400 milhões naquela época do BNDES. Resultado. 1984. Não é verdade? Deu 400 milhões. Não, emprestou. Não, e o Paulo Maluf... emprestou como emprestou para todo mundo que hoje é teu aliado. Mas o Paulo Maluf não quis dar o aval nem da empresa dele, nem o aval pessoal para o sogro. Nem o aval pessoal, nem o da empresa. O que ele tem a ver com isso, então? Ué, mas ele era genro, arranjou, foi o intermediário do empréstimo. Isso já é por conta do folclore. Por conta não, isso aí... Então eu só quero dizer o seguinte, 1984. A regra do jogo estava aí. A eleição do próximo presidente da República ia ser resolvida por indicação do Planalto. E a disputa que estava havendo dentro do Planalto, inclusive pelo senhor vice-presidente da República, doutor Aureliano Chaves, todos estavam querendo a indicação, goela abaixo, via presidente da República, para mais uma vez ser homologado no colégio eleitoral, quando vem de novo o seu Paulo Maluf. E dá outro banho no presidente da República. Dá outro banho na oligarquia. Não, no presidente da República. Na oligarquia política. Que não teve competência para conduzir o processo. Gostaria de lhe dizer mais. Quando ele disse, eu disputo, ele passa a escrever a nova história do processo de abertura política do país. Não, aí é muito forte. Passa a escrever a história, vocês não podem dizer não. Para mim é muito porque se o senhor Tancredo está indo para o colégio eleitoral para disputar, é graças ao Paulo Maluf. A história tem o seu pudor. A história tem o seu pudor. E há de esquecer. Eu não acabei. A história desse país é feita pelo suborno, democracia pressupõe o diálogo. É lógico. E a exposição dos pontos de vista com calma, com tranquilidade. Então, mas sabe o que é? Deixa me dar uma parte do instantinho, só para te dizer um negócio. É que eu tenho 5 filhos, o que é que eu vou dizer a eles quando chegar em casa? Dizer que não reagiram. Se você me disse que a história do Brasil está reescrita pelo Paulo Salim Maluf, e eu não disse nada? Atenção, senhores. É uma noite negra. Atenção, senhores. Atenção, senhores. Atenção, senhores. Atenção. E tu como pode Atenção, senhores. Atenção, senhores. Ele serviu a ditadura e se serviu da atenção, ditadura senhores. Vamos parar. Atenção. Um minutinho. Vou deixar bem claro aqui mais uma vez. Todos falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. Então deixa eu acabar de Por favor, complete. Muito bem. Perfeito. O que aconteceu? O curral político que era a concepção existente, porque lá você tem o governador que é dono da capitania hereditária tal, outro da capitania hereditária tal, então ele fala,
O meu curral tem 30 votos, o meu curral tem 40 votos, o meu curral tem 50 votos. O meu tá vazio. Então foi feito lá toda a divisão e as negociações são feitas a partir do dono do curral político, que é o cacique, do caciquismo da política brasileira. Esse caciquismo que não é de 64 para cá. Ele é bem anterior a 64. Isso daí é a capitania hereditária que passa de pai para filho. Porque o Lula sabe, ele é de Pernambuco. Quem nasce em Pernambuco deve ser desenganado. É pernambucano. Ou nasce cavalcante ou nasce cavalgado. Você sabe que o sistema lá, para o sujeito poder ser alguém, tem que vir para São Paulo, meu velho. Tem que vir para São Paulo para poder. Você falou em democracia, olha, só me dá uma parte. Então, só um instantinho. não dou a parte. É um agravo a Pernambuco, Não dou a sua a parte. cultura, Não dou a parte. ao valor do seu Você nome. dou a parte. É um Você agravo, está é um fazendo agravo. um magnífico tratado sobre o óbvio. mais dignas Mas desse não é país. possível. Vocês não aceitam, só vocês que Mas falam são de tamanhas as ditadura. barbaridades. Deputado Otel, São tamanhas as barbaridades vamos dar um proferidas. atenção, vamos permitir que Não o... termina. Vamos permitir, por gentileza, doutor Guilherme, por Mas é que ele gentileza. inventou uma Você já- história Não, dele que não termina. E que não corresponde à É que ela não realidade. corresponde ao que você quer. Doutor Não, Afif, Não corresponde ao que você quer. Afif, A Então realidade- quero vamos completar. completar, por favor. Estou garantindo, por favor. Então, Complete. dentro deste ponto de vista, a convenção que todo mundo hoje diz que nós temos que barrar esse homem, eu gostaria que as propostas fossem feitas aqui no sentido construtivo. Porque até agora o que colocou, temos que destruir esse homem. Quem é este homem? Foi o primeiro que puxou o tapete da oligarquia. Enquanto todo mundo fez acordo com, deixa eu falar, com o cacique, ele foi de porta em porta. Com o dinheiro da Mamãe Maria. De porta em porta, olha, meu caro, cadê o dinheiro da Mamãe Maria? Não Você sei, prova? não sei. Então não pode falar. Ele mesmo que disse. Não pode falar. Ele mesmo disse mesmo que disse no sustenta jornal. a sua Esse senhor campanha. sustenta o dinheiro da Exatamente. é declaração dele. As E eu não custas creio dele. que ele tenha mentido. Mas o a senhor isso. quis dizer que era dinheiro pro delegado. Não, eu não quis dizer. É, Eu não, então, a opinião por favor, pública é que não. o diz. Não, A opinião não, pública não, é o que senhor o quis diz. dizer isso. Ainda agora O um senhor general do quis dizer Exército isso. disse, O que é que o ele queria deputado dizer? Efra O que é que ele queria diz, dizer? a tribuna da imprensa diz todos os dias, a opinião pública proclama isso todos os Tanta dias. coisa se diz, Agora, sim. o senhor querer fazer subitamente do Paulo Salim Maluf um exemplo Mas de o senhor probidade, pretende falar? não é verdade. Mas o senhor ele está apenas impedindo foi que eu o exponha mais meu ponto de astuto vista? manipulador Desculpe. das regras viciadas do Colégio Eleitoral. E vocês Perdão, agora eu peço querem ir para o perdão, eu colégio. peço perdão. Então, eu não acabei de falar, Ferreira, porque isso aqui, se não houver respeito à minha exposição, eu me retiro. Vamos concluir aqui. Um Se minutinho. não houver respeito, depois eu quero respeitar o ponto de vista Claro, dele. O debate é sanguíneo, mas Vamos, sabe que por tem todo favor. respeito nosso. Então, eu gostaria de terminar o meu ponto de vista. Senhor deputado, senhor Afif, todos os presentes. Vamos concluir, por favor. Muito bem. Os caciques, agora, depois que perderam os índios, num trabalho Isso é alusão ao Juruna? sobre-humano, num trabalho, o caciquismo político, se revoltaram, fizeram a frente liberal, fizeram acordo com a estrutura conservadora brasileira, porque, na minha opinião, com o máximo respeito que eu tenho pelo doutor Tancredo, o doutor Tancredo é a grande mudança para não mudar coisíssima nenhuma nesse país, porque é o acordo do conservadorismo político, onde os caciques estão se bandeando, e eu lhe dou razão, Lula, você tem toda a razão, porque para mim o único coerente dentro deste processo é o doutor Paulo Maluf, porque ele sempre disse que iria fazer isso, e não foi ele que fez a regra do jogo, ele usou uma regra do jogo existente, e hoje ele é o quebra-gelo da representação desta estrutura pluralista, mesmo num sistema defeituoso, que representa o imigrante, seja o imigrante libanês, seja o imigrante judeu, seja o imigrante espanhol, seja o imigrante pernambucano, sergipano, baiano, que veio para cá, venceu e está querendo construir uma sociedade melhor para o Brasil. Nada a ver uma A coisa sociedade com a brasileira. Bom, agora me conteste. Essas discriminações. Agora me conteste. Nunca teve, se ele é um filho de um polonês também. A sociedade brasileira quem é que vai nunca falar, teve esse tipo Ferreira? de discriminação contra judeu, contra árabe, nunca teve isso. Tudo bem. Nós somos Agora- uma sociedade multirracial, uma colocação absolutamente intempestiva. Deputado Tel, se o senhor quiser contestar, por favor, fique à vontade. Não é bem contestar, sabe, a admiração e o respeito que eu tenho, o secretário, o doutor Domingos Afif, é que o debate em si mesmo é sanguíneo. Perfeito. Isso é sanguíneo e ele realmente nos leva a quase a uma esquizofrenia,
quando o senhor pega os cosméticos e começa a lambuzar um Paulo Salim Maluf que não existe na realidade. O senhor quer vender uma mercadoria, mas a gente vê que é contrabando. Ele não é nada disto, filho. Por que é contrabando? Porque ele entrou sem quarta via no país? Ele é o fruto mais legítimo, mais autêntico dos 20 anos de regime de opróbrio, de regime de humilhação, de regime de corrupção e de regime de incompetência que tem prostituído a nação brasileira. Ele é o filho dileto disso tudo e quer ser o grande aproveitador. Cita o senhor como seu exemplo de quebra-gelo. Aqui, a Convenção de São Paulo, eu tenho bem presente em minha memória o retrato melancólico de envergonhar esta nação do senhor Paulo Salim Maluf, num simbolismo muito estranho, a pular um muro. O jornal é pular um muro, com as pernas para o alto, a pular um muro para buscar um delegado com o qual ele tinha combinado qualquer coisa. Correndo atrás, pires na mão, o carro atrás. Quer dizer, um grotesco. A sociedade brasileira não é isso. Ele é um grotesco. Ele é um homem comprometido no que há de prática mais nefasta, mais nefanda, que mais tem felicitado. O espetáculo 78 foi mais bonito que o degradante espetáculo da convenção do PMDB, onde se fez uma aliança espúria. Mas eu não estou defendendo aqui. Então, acabou. Eu não estou defendendo o regabofe do PDS, que custou quase 30 bilhões, que foi uma Saturnal romana, que foi uma bacanal política, aquele regabofe, realmente aquilo não representa a sociedade brasileira. É mais um pacto de elite que ao longo de 500 anos se faz. Agora, o senhor querer extrair no meio desta comédia, desta ópera bufa, a figura caricata do senhor Paulo Salim Maluf, aqui querer impingir goela abaixo do povo que nos está honrando com a sua atenção, como sendo um democrata, vamos convir. A convenção do PMDB, o povo foi derrotado por WO, porque nem disputa teve. Não há disputa, isso tudo é espúrio, meu filho. Tudo isso é espúrio, não há disputa. Há disputa. A única maneira capaz de restaurar essa sociedade na sua perdida dignidade desde 74 é devolvendo o seu direito de eleger livremente o presidente da República. Ou saída. Na história republicana deste país, os presidentes entram sempre com um bafejo de simpatia. Mesmo os generais que se têm revezado aí no uso do poder ilegítimo, quando eles aparecem, é uma certa crença, o povo acredita um pouco. Este último disse que ia redemocratizar este país. Eles saem vaiados no final. O seu candidato é vaiado antes. Não há um homem, não terá havido em toda a nossa história, como povo, como nação e como cultura, um homem tão maciçamente, não é repelido, ele é odiado. Ele é odiado pela consciência nacional, não tem condições. Esse homem não pode sair da vida da Paulista, não tem condições para ser o supermandatário. Só digo o seguinte, só digo o seguinte, Lula, você já falou pelo programa todo. Desculpe, vocês estavam falando, eu estava quietinho. Na hora que eu comecei a falar, vocês querem me bater? Não é verdade, não é verdade. Olha aqui, o Maluf não é nem odiado pelo povo brasileiro. O povo brasileiro tem desprezo por ele, tem asco, nojo, candidato de si mesmo. O Paulo Salim Maluf, nem ódio o povo brasileiro, nem ódio tem. Você sabe que eu vou repetir, me parece que ontem aqui o Amaral Neto chegou pro João Cunha e falou: João, eu estou desconfiado que você gosta muito do Paulo Maluf, porque você só fala dele. Por que nós não vamos falar um pouquinho mais da programação política? Filho, eu faria uma colocação aqui. A gente tem que falar no câncer. Eu faria uma colocação, mas existe. Para mudar um pouquinho é uma realidade. Rumo, eu faria uma colocação. Quem impediu a eleição indireta nesse país, a eleição direta nesse país? Quem foi a pessoa que mais trabalhou para não haver eleição direta nesse país? Paulo Salim Maluf. Desculpe. Ele seguiu a determinação do presidente do partido, Zé Sarney. Mas agora foi um convite. Mas esse é um joguinho. Esse é um joguinho. Olha, aqui tem uma As oposições deram 298 votos quando precisava de 320 votos. 298 votos. Só a favor da eleição indireta só ficaram 67 deputados e os outros se retiraram. Quer dizer, 298 votaram a favor da eleição direta. Quer dizer, então, neste ponto, realmente, é que o Lula tem razão, que deveria se esgotar
toda a possibilidade, realmente, toda a possibilidade. É o que as nossas bancadas respectivas estão a fazer no Congresso Toda a Nacional. possibilidade. Eu quero apenas lembrar aos senhores que o doutor Tancredo Neves propôs ir com o presidente nacional do PDT, doutor de Andrade, o Luiz Inácio Lula da Silva, ao senador Moacir Dara para pedir a ele a colocação da emenda Teodoro Mendes imediatamente. O senhor se lembra disso? Sim, nós estamos prontos, aliás, nós estamos prontos a comparecer. Agora o Hélio disse muito bem, este senhor que eventualmente é presidente do Congresso, ele não se revela à altura do movimento do instante histórico. Não obstante ser um homem alto, quase 2 metros de altura, diante do instante histórico, ele é liputiano, ele é pequenininho, ele comporta-se como um anão, porque a grandeza do instante histórico reclama que os poderes constituídos entre eles o Congresso Nacional vá ao encontro da vontade do povo. A sociedade se expressou pelas diretas já. Então ele tem autoridade, tem autonomia para pegar a emenda que lá está e colocá-la em pauta. Colocá-la em pauta para a votação. Que ela seja recusada, e aí mas o doutor Paulo Salino Maluf viria disputar a eleição direta. E levava a maior surra que já se terá dado em toda a história das democracias do candidato. Ferreira, eu não sei quantos minutos eu tenho agora. Eu também ainda não falei, estamos esperando só. Nós temos 10 minutos para o próximo intervalo. Não, porque, Ferreira, eu acho que algumas coisas têm que ser colocadas mais a nu, como a opinião pública entender, quer dizer... Essa hora pode ficar todo mundo inquietado. Eu tenho sido vítima do voto útil. E quem sabe eu pague esse preço por mais 2 anos, não tem problema, eu sou novo ainda. Eu estou no começo, quando muito estou no fim. Eu vou ter paciência, eu vou esperar. A classe operária espera desde 1500 nesse país, quer dizer, esperar mais 10, 20 ou 30 anos também é de menos. Mas eu acho que algumas coisas têm que ser desvendadas nesse país, porque senão a hipocrisia toma conta, sabe, da questão política, e aí nós passamos a mentir para nós mesmos, e aí é muito difícil. Eu queria lembrar a todo mundo que eu fui, quem sabe, a maior vítima, não maior do que o povo de São Paulo, eu fui a maior vítima do governo Paulo Salino Maluf, quando das greves de 1979 e 1980 em São Bernardo do Campo. Eu vi companheiros perder dedos, eu vi companheiros perderem braços, vi pelo menos 15 ou 20 mil trabalhadores perder o emprego, porque houve uma ação de perseguição, uma ação que não era apenas do Maluf, era do Maluf e do regime como um todo. Era um processo, sabe, que resultava numa política econômica que, consequentemente, quem tinha que pagar o preço era a classe trabalhadora brasileira, e ela está pagando o seu preço, né? Agora, o que eu queria dizer à opinião pública é o seguinte, quer dizer, há alguma coisa que não está claro, quem sabe, na minha cabeça, mas precisa ser desvendado esse mistério, que é o seguinte, quer dizer, eu concordo com a Cícero numa coisa, né? Quando eu fazia parte desse esquema, em 1900, eu não estou nem contando a candidatura de contestação do Ulisses Guimarães de 74, mas quando em 1978 se tentou lançar o Ayer Bentes Monteiro como general, que inclusive o senador Saturnino Braga, que hoje é do PDT, na época era um dos grandes avalistas do senador, do general Ayer Bentes Monteiro. Eu não entrei nessa. Ele esteve no sindicato de São Bernardo do Campo, nós conversamos muito, e eu percebi que a gente volta a cometer o mesmo erro que se comete hoje. Quer dizer, de repente se tentava vender a ideia de que indo à ratoeira a gente poderia comer o queijo e não ser preso por ela. E o que aconteceu é que a candidatura do Ayer Bentes terminou quando ele, general, sabe, teve medo de um tenente que era então o reitor da Universidade Federal de Brasília, que o proibiu de fazer um comício para os estudantes de Brasília. Eu acho que ele cumpriu um papel, tá? Eu acho que ele cumpriu um papel e a classe trabalhadora continuou passando fome. Exato, ele cumpriu o papel dele, exatamente. O quadro político de hoje, Ferreira, é muito difícil, porque eu acho que o que é ruim, o que não presta para o teu inimigo, não presta para você. Tá? Efetivamente, nós temos que reconhecer que o Maluf, embora seja considerado por mim como o que existe de extrema direita nesse país, o que existe de mais perigoso nesse país, eu acho que o Maluf teve a ousadia de desafiar o regime pela direita. Ele não acatou as ordens dos comandantes-chefes. Esse dado nós temos que reconhecer com pena de nós também passarmos, como aqueles que já fizeram da história, de mentiroso.
Em 78, todo mundo sabia que o Geisel e o Figueiredo apoiavam o Laudo Natel. O Laudo Natel. Sabe, eu tenho aqui em São Paulo jornais que dizem que foi 50 milhões de cruzeiro para cada delegado, coisa parecida, mas o fato concreto é que ele escapou da armadilha do Tancredo, do Geisel e do Figueiredo e conseguiu se eleger governador do Estado. Ser nomeado. Nós não podemos, nomeado, tá? Nós não podemos reconhecer que agora também ele exerceu esse papel de não aceitar. Quero dar uma parte, 30 À segundos, vontade, à vontade. Para continuar, à vontade, você continua. À vontade. O que é que favoreceu a luta dos trabalhadores, a nossa luta, a nossa libertação como um todo, como país, como pessoa, como tudo, é o fato dele ter desafiado pela extrema-direita, a extrema-direita que já estava no poder. Era o Laudo Natel ou ele. Então os generais concordaram com ele. Eu lembro de uma declaração minha, sabe, no dia em que a convenção do PDS acabou de aprovar o Paulo Salim Maluf. Que eu tinha dito à televisão Globo, sabe se é Globo, Roberto Marinho não deve guardar isso, mas quem sabe tem alguma fita gravada. Tá? Quer dizer o seguinte, se com Laudo Natel já era ruim, com Maluf será muito pior. Isso quando ele começou o mandato dele. Né? Isso na frente, sabe, do prefeito de São Bernardo do Campo da época. O que eu queria lembrar, Hélio, que nós temos que discutir aqui é o seguinte, a gente vai medir a capacidade de um governo fazer um bom ou mau governo se levarmos em consideração o critério pelo qual esse governo será eleito. Tá? Porque dependendo do critério é que a gente vai medir se essa pessoa irá assumir compromisso com o povo ou com uma parte desse povo. Correto? Se esse raciocínio é válido e é correto, nós temos que levar em consideração que se a candidatura Tancredo Neves ela apresentava no dia 25 de abril de 1984, na data da votação da emenda Dante de Oliveira, quando a imprensa nacional publicava que Tancredo era um candidato aceito pelo próprio Figueiredo, a gente vai levar em consideração de que também, Ferreira, Tancredo Neves sempre apostou nas eleições indiretas. Porque ele sabia de antemão, e eu queria invocar aqui o testemunho dos companheiros que estão nessa mesa, ele sabia de antemão que se houvesse eleições diretas, o candidato natural do PMDB seria Ulisses Guimarães e não ele. E ele não tem mais idade para esperar o outro mandato. Ou é agora, ou é nunca. Tá? Consequentemente, Tancredo Neves, com o PP, vamos deixar claro, com o PP, que ninguém pode esquecer aqui, que Ulisses Guimarães, nas eleições de 82, quando o Tancredo, sabe, desbundou ou debandeou para o PP, era chamado de oposição confiável do regime. Tá lembrado? Verdade. Tá? Ulisses Guimarães foi cerceado dentro do PMDB de ter a sua postura levada à presidente da República pelas eleições diretas. O esquema Tancredo Neves, que já tinha ganho a convenção do PMDB, elegendo um senador biônico para ser secretário-geral em detrimento ao Chico Pinto, que pleiteava o cargo, tá? Fez com que Ulisses Guimarães se sentisse inferiorizado dentro do PMDB. Isso é história que está aí para nós contarmos e ninguém vai aqui enganar ninguém nisso. Lógico, perfeito. Né? Ora, na medida em que Tancredo Neves resolve ser o candidato das oposições ou o candidato do PMDB ao colégio eleitoral, Tancredo Neves em nenhum momento tentou vender a candidatura dele às esquerdas. Sempre tentou vender a sua candidatura ao próprio regime. Ou seja, sempre se tentou mostrar um homem, sabe, de confiança do regime e que o regime lhe permitisse ser candidato, porque se ganhasse não iria mudar muita coisa. Daí porque a promessa de não romper com o Fundo Monetário Internacional, daí porque a promessa de dizer de que o golpe de 64 fazia parte da história e que não iria se apurar nada. Eu não tenho nada contra o Tancredo, Hélio, porque pelo contrário eu acho o Tancredo uma pessoa da maior simpatia como ser humano. Entretanto, eu acho que se a gente, enquanto povo, não aceita um determinado critério, porque esse critério é sujar as mãos, e se esse critério não presta para os nossos adversários, também não presta para nós. O leque de aliança que o doutor Tancredo Neves está fazendo, conduzido pelas pessoas do PP, que possivelmente cria o Partido Liberal daqui a alguns meses,
e Deus queira que crie, porque eu sou favorável à criação de milhares de partidos nesse país. Tá? Eu acho que a criação do Partido Liberal possibilita a legalização do PC, do PCdoB, das correntes trotiquistas que existem por aí. Tá? Então eu fico maravilhado que isso aconteça, que se acabe a fidelidade partidária, que cada deputado vá para onde quiser, aquele negócio todo, porque aí sim nós vamos ter partido forte, partido, sabe, originalmente representante de uma proposta política. Tá? Na medida em que o doutor Tancredo Neves resolve fazer as suas alianças e não toma cuidado, porque o que importa para ele não é o voto, sabe, que possa lhe dar o Brandão Monteiro do PDT, porque vale apenas um voto. Porque se não for o colégio eleitoral representa apenas um voto. Ele começa a fazer a opção pelos 2 votos. Pelo voto do PDS. Porque o voto do PDS significa 2. É um que sai do PDS e um que entra no PMDB. Consequentemente, tem o duplo valor do que os nossos míseros votos no colégio eleitoral. Olha, na medida em que o doutor Tancredo Neves começa a fazer esse leque da aliança e não começa a tomar cuidado até onde vai essa aliança, ele começa a cometer um erro que já é vício nesse país, não é novidade. Não é novidade, isso é histórico. Você, Hélio, muito mais do que eu, poderá dar uma aula de história política nesse país. Tá? Você sabe que toda vez em que, sabe, a burguesia que está na situação diverge da burguesia que está na oposição, e no meio dessas duas divergências entra uma coisa chamada classe trabalhadora, as duas burguesias se unem para permitir que a classe trabalhadora fique no lamaçal da desgraça outra vez. E é isso que aconteceu agora. Então eu não posso, eu vou ser crucificado agora, eu vou ter 5 meses de ser crucificado, mas tenho fé, não em Deus, tenho fé na classe trabalhadora brasileira, que 1 ano depois de eleito Tancredo pelo colégio eleitoral, nós começamos a colher dividendos, porque o leque de aliança dele é tão espúrio quanto o leque da aliança feito pelo outro lado. Porque na medida em que se aceita um Antônio Carlos Magalhães, que é o Maluf da Bahia, na medida em que se aceita Francelino Pereira, que é o Maluf de Minas Gerais, na medida em que se aceita seu Armando Falcão, que foi uma das piores coisas que surgiu nesse país, na medida em que se aceita o apoio de um Gás, na medida em que se aceita o apoio de um latifundiário como o Zé Sarney, na medida em que se aceita apoio de determinadas pessoas, para tentar chegar ao poder, eu não sei se chegando ao poder vai poder executar uma milésima parte daquilo que se propôs a defender. Daí porque, Hélio, eu não quero ter compromisso com essa sujeira toda. Eu não quero ter compromisso com essa porcalhada toda. Embora respeite as pessoas enquanto indivíduos, embora respeite as pessoas enquanto pessoas humanas, eu pertenço a uma classe. E eu, sabe, não descarto em nenhum momento de que só está existindo essa canalhada toda porque não existe uma consciência de classe nesse país. O dia que existir, essa canalhada não existe. Eu poderia ser crucificado, Ferreira, Hélio, Afife e companheiro do Dr. de Andrade. Poderia ser chamado de Maluf, poderia ser chamado de estar malufando, como diz o jornal Estado de São Paulo. Poderia ser chamado de qualquer coisa. Entretanto, uma coisa eu quero adquirir: o direito de amanhã dizer a esse povo: eu discordei. Perdoe, mas o Dutel arrasou completamente as colocações do Afife. E o Lula trouxe um outro enfoque ao debate, que é o enfoque histórico. Mas o que eu acho é que se o Lula continuasse mais um pouco nesse enfoque, ele ia acabar na Revolução Francesa. Ele não tinha outra saída, compreende? Porque ou você derruba o regime da maneira como você pode, e desde a queda do Império Romano, nós sabemos que os regimes não se entregam, eles são derrubados, eles são destruídos, eles são tomados pela força ou pelo voto, de qualquer maneira, eles terminam, eles se exaurem, eles se destroem, compreende? Quer dizer, então, aquilo que você disse, que o que não é bom para os nossos inimigos também não é bom para nós, pode ser uma frase, pode ser uma realidade, não há dúvida nenhuma, evidentemente. Tudo aquilo que você disse, que o Tancredo é simpático, que o Tancredo é uma pessoa agradável, é perfeito, mas acontece que ele não tem
Você disse que ele não vai cumprir a milésima parte do que prometeu. Ele não está prometendo nem nada. Ele nem vai cumprir nada porque ele não está prometendo coisa alguma. Ele não está falando sobre a dívida, entre aspas, dívida externa. Ele não está falando sobre a dívida interna. Ele não está falando sobre o problema da exportação, que é um dos maiores problemas para os trabalhadores, porque explora os trabalhadores, porque alimenta e realimenta a inflação. Sem tocar nesse problema da exportação, você jamais poderá livrar o país da inflação, porque o país exporta 24 bilhões de dólares, vai exportar esse ano. A cada mês precisa 2 bilhões de dólares para dar aos exportadores. Então, não tem dinheiro, evidentemente, tem que diminuir salário, tem que aumentar impostos, tem que tomar da classe trabalhadora, evidentemente, do homem que trabalha, não é? O salário mínimo hoje já devia ser 250 mil cruzeiros, em vez de ser 100 mil, para aumentar o mercado consumidor interno. Então, aquilo que você disse, que quando a burguesia luta com a burguesia, a classe trabalhadora é explorada, e isso é verdade. 500 anos. Evidentemente, isso você, inclusive, não precisa de 500 anos. Se você tomar, a partir de 1900 as lutas mais acirradas no Brasil, você vai encontrar o retrato dessa situação. É verdade. Então, com para usar a sua palavra mesmo, a sua expressão, com este leque de pessoas que estão ao lado do Tancredo Neves, é evidente que ele não vai fazer governo nenhum, como não vai fazer também o senhor Paulo Salim Maluf, então, porque não vai ganhar de jeito nenhum, este não ganhará de jeito nenhum. Agora, o que eu acho é que nós ficamos sem alternativa, compreende? Acho que você colocou primorosamente. Você fez um castelo de cartas de uma maneira tão fantástica que mesmo que tire a última, você não consegue destruir aquela argumentação que você colocou, porque ela é perfeita. Esses nomes todos que você deu, e mais alguns que você não deu, que estão assessorando o doutor Tancredo Neves, doutor Tancredo de Almeida Neves, são os que assessoraram os 20 anos da ditadura. Foram os que me prenderam, os que me torturaram, me proibiram de falar, me censuraram no jornal, me fizeram tudo, me mandaram para Fernando Noronha e tudo mais. É o meu depoimento pessoal, como você dá o seu depoimento pessoal, não é isso? Quer dizer, então, todo esse pessoal vai voltar ao poder, e agora com uma coisa mais grave ainda, vai voltar enganando a opinião pública, porque vai voltar fingindo de democrata. Todos eles, é a hipocrisia elevada à 8ª potência, porque todos eles, o general imperador Ernesto Geisel, que elegeu o general João Figueiredo, para usar a expressão aqui do prezadíssimo Guilherme Afif, ele elegeu o João Figueiredo pela vontade unânime dele sozinho. Vontade imperial. Né? A vontade sozinha dele. Ele, inclusive, fez questão de escolher, como o alto comando havia decidido em 1969, na morte do Costa Silva, que nenhum general de 3 estrelas poderia ser presidente da República, entre aspas, e por isso barraram o general Afonso Albuquerque Lima. Então, o general Ernesto Geisel, que poderia ter promovido várias vezes o general João Figueiredo a 4 estrelas, não promoveu porque não quis, porque quis tripudiar sobre o seu próprio regime, sobre o seu próprio sistema, para mostrar que ele mandava. Depois de ratificado pelo Colégio Eleitoral de 1979, aí então ele promoveu o general Figueiredo a 4 estrelas e passou para a reserva. Não é isso? Quer dizer, então ele fez tudo... Seria possível uma parte... À vontade. 30 Perfeito. Segundos. Eu acho que o teu raciocínio vai de encontro àquilo que é o pensamento de pelo menos 120 milhões de brasileiros. Se é verdade tudo isso que você está falando, que eu falei, que o doutor falou, e se a gente discorda de todas as colocações que o Afif fez, sabe, é preciso a gente medir o seguinte: o que nós fizemos para fazer com que o regime mudasse? Quer dizer, nós tivemos apenas alguns comícios. Alguns comícios que foram milhares, que foram centenas de comícios, mas que não teve uma única palavra de ordem que pudesse checar o comício. Todas as palavras de ordem nossa
era depositar em cima do Congresso Nacional a responsabilidade de mudar. E nós sabemos que através do Congresso Nacional não vai mudar. Eu não estou preocupado com a Revolução Francesa, Hélio, porque eu tenho consciência de que tem que haver no Brasil não a Revolução Francesa, mas a Revolução Brasileira. Estou consciente disso. Não sei como fazê-la, mas sei que enquanto ela não for feita, nada vai mudar nesse país. Tá? Uma hora é Tancredo, outra hora é Sarney, outra hora é Maluf, outra hora é Andreada, outra hora é Olavo Setúbal, outra hora volta outra vez Tancredo, outra hora vai... Sabe? E nós continuamos dançando o samba do crioulo doido. E os problemas brasileiros continuam esquecidos. O que fazer, então, nós daqui... A minha pergunta é a seguinte, o que fazer? Continuar lutando. Não, mas lutando de jeito, lutando. Já estão se prometendo ir ao colégio eleitoral. Eu ia sugerir aqui o seguinte, que vocês, como presidente de partido, fossem ao doutor Tancredo Neves exigir que eles impetrassem um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal para que o presidente do Senado colocasse a questão, a emenda Teodoro Mendes, na ordem do dia, porque cabe o mandato de segurança, compreende? Você está convidado a dia 31, vir num ato público que vai ser realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Já pelas aceitei. Eleições diretas. Tá? Já aceitei. Está convocado. Você está convidado a ir no comício do dia 11 de janeiro, do dia 11 de setembro em Florianópolis e no dia 14 de setembro em Belo Horizonte. Perfeito. Porque é a continuidade da luta pelas eleições diretas. Pois é, essa luta que não pode parar realmente, compreende? Quer dizer, agora, quando se chegar à conclusão de que não há possibilidade realmente mais de haver uma votação da eleição direta, então não podemos abandonar de maneira alguma. Posso dar um exemplo para você? Pode. Em abril desse ano, nós tivemos em São Bernardo do Campo uma campanha salarial. Os empresários ligados à Fiesp, arrogantes e pedantes do jeito que são, chegou numa determinada época da negociação, bateram na mesa e disseram, nós não negociamos mais. Pura e simplesmente isso. Tá? E o que a imprensa começou a comentar? Os meios, sabe, de alguns sociólogos que entendem, sabe de tudo. Começaram a dizer que se nós, trabalhadores de São Bernardo do Campo, entrássemos em greve, ia haver mais uma intervenção no sindicato, não podia haver intervenção porque já estava sob intervenção, e que nós iríamos ter a polícia presa aquele negócio todo. O que nós resolvemos? Tá? Nós, depois dos empresários dizerem que não ia negociar mais, nós resolvemos não fazer greve e fizemos uma coisa chamada Operação Tartaruga. Não paramos de trabalhar, entrávamos de manhã, picávamos o nosso cartão, produzíamos, sabe, 30% daquilo que produzíamos normalmente, tá? Passou 3 dias, os empresários que até então tinham sido arrogantes, nos chamaram para conversar. Fomos conversar e fizemos um acordo. Então, eu acho que o teu raciocínio nos leva a dizer...